Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores, e no vídeo de hoje um casal precisa executar um roubo de diamantes em pleno voo para que possam livrar a própria pele. O problema é que um grupo de pessoas resolveu executar um sequestro desse mesmo avião. Essa é a história de um roubo pelos ares, uma produção indiana da Netflix que está no top 5 inclusive. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal, e vamos combinar que tem saído muito mais do que um vídeo apenas, né? Procura a gente lá nas redes sociais também, tudo Dois Faladores, e no site Faixa Pop, onde nós temos a coluna quinzenal falando nisso. E essa semana, inclusive, deve sair coluna nova sobre algum tema aí, algum assunto da cultura pop. Como a gente falou, Roubo pelos Ares é uma produção indiana que está lá na Netflix. E logo de cara, a primeira coisa que eu posso dizer é que das produções indianas que eu já vi na Netflix, ela é que tem menos cara de produção indiana. Eu acho, inclusive, que depois do sucesso de RRR, né, a Netflix vai tentar expandir ainda mais essas produções pelo mundo. A gente já sabe que é um desejo dela trazer as produções dos diferentes países para que possa atrair o público desses países. E quando um sucesso desse assim se expande, consegue furar a bolha da nação em que foi criada, eles acabam tentando investir em mais produções semelhantes àquela. Então, depois de RRR, é bem provável que a gente tenha uma inundação de produções indianas aqui na Netflix do Brasil. Mas antes de falar sobre o que eu achei da produção em si, não é só relembrando a história. Então você tem um casal de namorados, inclusive o cara já começa meio dando uma de stalker em cima da mulher, que é uma comissária de bordo, e eles começam a viver então um romance. Apesar de estranho, ele parece ser bem carinhoso, gostar bastante dela, e ela tem um passado meio triste que ela evita falar, inclusive, mas tudo está caminhando bem até que ela descobre que o namorado está envolvido numa perda de diamantes, e que uma quadrilha então está obrigando ele a executar um roubo equivalente ao que ele perdeu, ou então pagar o valor dos diamantes que ele perdeu. Claro que as duas opções são muito complicadas. Em relação a pagar, ele não tem condição financeira de conseguir pagar esses diamantes que foi perdido. Inclusive, segundo ele, foi perdido durante uma transação de uma seguradora que ele tinha. Um funcionário dele fez besteira, e o dinheiro ele não tem também. O dinheiro ele não tem, e os diamantes ele também não tem com ele algo que seja no valor, na quantidade aproximada. E essa comissária de bordo então se vê envolvida nessa história, nessa situação. Até aí tudo bem, quer dizer, tudo bem entre aspas, né? A história vai se desenvolver nesse sentido. A grande questão é que, como a gente falou também lá no início, vai acontecer um sequestro nesse voo. Um grupo terrorista vai então roubar o avião, fazer o sequestro desse avião para que eles possam então libertar um determinado líder revolucionário. Não sei nem se o cara chega a ser bem um líder revolucionário em si. É uma figura importante ali na política do país, mas não me parece nem que ele fosse um líder revolucionário, assim como a gente está acostumado a imaginar. E aí você tem então as histórias paralelas dessa aeromoça que precisa, junto do namorado, roubar esses diamantes em nome de um ministro, inclusive, do país, enquanto esse sequestro vai acontecendo. E o que eu posso te dizer é que o cara apanha, tá? O cara apanha, e não é pouco. Isso não é nenhum spoiler, porque o filme já começa ele todo machucado, todo arrebentado, a cara toda estrupiada. Então não estou falando nenhuma surpresa, não estou falando nenhum segredo, mas ele vai apanhar muito durante o filme. Inclusive o filme basicamente vai ter ele levando uma pancada dentro de intervalos específicos. E aí é curioso porque isso faz sentido dentro da trama. Não vou abordar tanto agora, não, vamos falar parte com spoiler daqui a pouco, mas isso faz até um certo sentido. E você tem então uma coisa que pode incomodar talvez um pouco, mas que faz muito sentido dentro dessas produções que a gente tem vivido de sequestros, que tem camadas, que tem plot twists, que tem reviravoltas e coisas do tipo, né? Então o filme vai, eu não expliquei, desculpa, que é o ficar indo e voltando na história. Então a história começa com o avião tendo sido roubado, e aí volta para mostrar como o casal se conheceu. Aí anda mais um pouco, volta, anda mais um pouco, volta, anda mais um pouco, volta, até que no final a linha temporal finalmente se encontra.
Como eu falei, ele é um filme que traz menos características do que a gente está acostumado das produções indianas, o que para nós costuma ser um exagero, às vezes, na dramaturgia, na própria produção, na escala das atuações em si. Esse filme tem menos, não estou dizendo que não tenha, você vai ter ali alguns momentos bem diferentes do que a gente está acostumado a assistir em produções norte-americanas, até mesmo produções brasileiras, mas eu percebo, pelo menos tive a sensação de que foi numa escala menor, o que está dentro do processo que a gente também já comentou aqui da Netflix tentar expandir as suas produções nacionais para outros países. Eu fico curioso, inclusive, para saber, por exemplo, o que os estrangeiros pensam de Cidade Invisível, por exemplo, que é uma série nacional que fez sucesso lá fora e que está fazendo sucesso lá fora. Dito isso, as atuações entregam o que é necessário, as atuações entregam o que os personagens pedem. Eu estou até com o nome aqui da atriz, a Yami Gautam, ela está muito bem dentro do papel dela, e o Sunny Gauchal, desculpa, também está muito bem dentro do papel dele, e o elenco de apoio funciona de uma maneira bem bacana. Para ser bem sincero, se você perceber, se você prestar atenção no filme logo desde o início, você já percebe que tem alguma coisa que não está batendo ali, você já percebe que tem alguma coisa que não está ornando, alguém não está falando a verdade ali. O que eu acho que é a grande surpresa do filme é quem talvez seja que está por trás dessa brincadeira toda, mas para eu poder falar mais eu vou ter que entrar em spoiler. Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, procura a gente nas redes sociais, tudo Dois Faladores, estamos lá na Faixa Pop, e se você não se incomoda com spoiler, então fica aí que a gente vai começar a conversar agora sobre o filme com spoiler em si. O aviso tá dado. Spoiler! Bem, vamos lá, você tem então um casal, né, dessa aeromoça com um cara, e logo de cara tu já percebe que ele é estranho. O filme tenta transformar isso no início num romantismo, nas coincidências da vida, mas tu percebe logo de cara que o cara tá stalkeando ela mesmo pra valer. E aí, se você tá falando de um filme de roubo, que a mulher é uma comissária de bordo, tu sabe que é um filme que vai acontecer um roubo dentro de um avião, tu já começa a suspeitar que tem alguma coisa estranha com esse cara. E isso é verdade, né? A gente descobre lá, mais ou menos no meio do filme, que ele armou o tempo todo, que na verdade ele só quis atraí-la para o golpe dele, porque a ideia era conseguir fazer ela, como aeromoça, entrar dentro do plano dele para conseguir roubar os diamantes do ministro. E como eu falei, a gente já mais ou menos imaginava algo nesse sentido. A grande questão é que você tem então ali os terroristas, né? Afinal, de onde brotaram esses terroristas? Por que você tem esses terroristas roubando aquele avião? E você descobre que, na verdade, os terroristas fazem parte de um grupo coordenado pela aeromoça. Eu tô passada, chocada. Pela comissária de bordo. A grande questão aqui é que ela também descobre lá do meio pro final do filme que o cara tava armando, e aí a gente tem que fazer um parênteses, ele chegou a engravidar ela, ele não esperava, claramente foi um acidente, mas eles chegam a engravidar, e numa dessas encenações assim da equipe da quadrilha que tá forçando o namorado a cometer o roubo, o cara acaba dando um chute, o cara literalmente chuta a barriga da grávida, assim. E essa cena é repetida umas 3, 4 vezes ao longo do filme, dá uma agonia do caramba, e ela acaba perdendo o bebê. Depois o cara, mostra até o cara reclamando, falando, você deu um chute na mulher, eu falei que não podia encostar nela, ela tá grávida, e o capanga fala, a gente se livrou de um problema aí, né, porque a gente se livrou da criança e a mulher resolveu topar fazer o roubo. Que é um ponto que fica estranho antes de você saber a história toda do que está acontecendo. Porque a mulher o tempo todo é contra o roubo, e aí depois que perde o bebê, ela simplesmente topa. E aí quando você descobre que ela já sabia, a cena acaba fazendo mais sentido também ali dentro da perspectiva do filme, do que eles estavam querendo mostrar. E você tem o guarda, porque geralmente, se não todo voo, mas a maioria dos voos,
tem um guarda, um policial disfarçado. Caso tenha algum problema no avião, ele está ali para proteger a tripulação. E o que você tem, na verdade, é um cara que vai se apresentar como esse agente disfarçado. É logo uma das primeiras figuras a aparecer no filme, inclusive, e que acaba perdendo a sua arma logo no início do sequestro. Só que tu descobre que, na verdade, esse cara é irmão da comissária de bordo. Né? O que acontece é que eles dopa o verdadeiro agente. Inclusive o cara aparece no meio do filme lá, é até estranho. Isso é uma coisa interessante do filme, vamos dizer assim. Eles conseguem ir construindo, por mais que as coisas sejam absurdas, eles conseguem ir jogando as coisas no momento que precisa. Pode parecer que é só a facilitação do roteiro, mas não, tá dentro de uma ordem cronológica do que eles queriam fazer ali. Então o verdadeiro agente foi dopado e o cara que diz que é o agente disfarçado é o irmão da comissária de bordo. E toda a quadrilha está trabalhando junto dele. Então até a hora que você vai ter o tiro acontecendo dentro ali do avião para matar os terroristas, é bala de festim. E o grande plano da mulher então é fazer com que o roubo realmente aconteça. Mas é ela e os capangas dela com o irmão dela que vão roubar os diamantes do ministro. Para que ela faz isso? Porque ela quer que o cara que mentiu para ela, que enganou ela, acabe sofrendo. E como eu falei lá no início do vídeo, o cara sofre, o cara apanha. E aí em dado momento perguntam para ela por que ela quer fazer isso, por que eles não roubam de outra maneira. Ela fala que quer que o cara sofra, que quer ver ele sofrendo. E aí mostra ele o tempo todo levando soco e tapa na cara. Ainda para completar, eles colocam uma bomba nesse cara para ficar mais desesperado ainda, só que é uma bomba falsa. E com isso você acaba tendo então o começo da desconfiança de que ele está envolvido no roubo, que a gente sabe que não está, mas fica essa desconfiança que também faz parte do plano da namorada, que, para completar ainda, manda uma foto para o ministro com o celular do namorado com o código da maleta, dando a entender que ele realmente conseguiu o código e ainda incrimina o braço direito do ministro por tabela. Como eu falei, é um filme... tem um detalhezinho aqui. No final, o namorado acaba se apaixonando pela mulher. Isso eu achei bem tosquinho, que ele fala que agora, com a coragem dela e com a ousadia e saber que ela é vingativa, fez ele se sentir atraído por ela. Bem dodói, né? E termina o filme ela viajando na primeira classe do avião. Ela não é mais funcionária, ela não é mais comissária de bordo, agora está viajando na primeira classe. E o maluco do namorado com um sorriso, gargalhando, indo para um aeroporto, dando a entender que está indo atrás dela. A história é essa. Se você se interessou pelo filme, ou se você já tinha assistido o filme, escreve aqui nos comentários o que você achou. Não é uma produção... Oh meu Deus, que coisa maravilhosa, mas é bem legalzinho. Acho que vai fazer muito sucesso aqui no Brasil. Acho que vai ter muita gente gostando. É bem o estilo do filme que a galera gosta aqui no Brasil. Tem os seus mistérios, tem a sua dose de ação e tem uns plot twists ali que vão sendo jogados ao longo do caminho. Mas eu quero saber a sua opinião, então. Escreve aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, se você não conhecia, se você conhecia, se você ficou interessado agora de assistir ou não, que a gente quer saber o que você achou, então. Mais uma vez, não deixa de se inscrever aqui no canal se você chegou até agora e não se inscreveu. Verifica se a sua inscrição está ativa, porque vira e mexe o YouTube tira inscritos. E clica no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Procura a gente lá no Faixa Pop com a coluna Falando Nisso. Valeu, até a próxima. क्या कर रहा है तू यहाँ अकेला? तेरा तो अलग ही खेल चल रहा है बे। सर ये तो कुछ और ही लग रहा है सर। एग्जैक्टली